Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, o livro que estamos lendo no projeto Leia a Bíblia Comigo, capítulo 11. Diz o texto sagrado: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o questionaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa imunda, comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando oramos, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para resistir? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Está diante de nós o capítulo 11,
de Atos dos Apóstolos, né? A gente vê que os discípulos, os apóstolos, eles não estavam preparados no seu espírito para entender as verdades do cristianismo, as verdades que Jesus havia ensinado, né? Então, eles questionam Pedro, porque Pedro comeu, porque Pedro entrou na casa de um gentil, né? E Pedro, então, explica que tudo o que tinha feito a mando do Senhor, por causa do Espírito Santo, né? E que ele havia entendido que não era para fazer distinção entre judeu e gentil, né? Que todos foram ali batizados com o Espírito Santo, né? Por quê? Porque os irmãos judeus, eles acreditavam que o dom do Espírito Santo era derramado só sobre os judeus, sobre aqueles que eram de Israel, né? Mas quando o Espírito Santo derrama sobre gentios também, né? Eles acabaram entendendo que o Espírito Santo, que a salvação em Jesus era para todo aquele que crê. E é interessante, o que me chama a atenção no versículo 18: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida, né? Por isso que Atos 3,19 fala, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Não importa a raça, não importa o gênero, não importa a nação, né? A salvação de Jesus Cristo, ela é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê não será condenado, porém aquele que não crê já está condenado, diz João 3,18, né? E aí nós vemos também os primeiros passos da igreja primitiva, né? Eles se espalhando por toda parte, né? A gente vê aí o ministério de Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, de fé, né? E ensinando a igreja, ministrando na vida da igreja. A gente vê aí que a igreja passa, então, numa tribulação não só de perseguição, mas passa numa tribulação de falta das coisas, e a gente vê, então, os irmãos se juntando, se unindo na unidade de cuidado uns dos outros, e resolvem enviar socorro para aqueles que estavam em necessidade, né? Então, está diante de nós a igreja em andamento, uma igreja em andamento, a igreja primitiva, resolvendo os problemas, à luz do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a também sermos esta igreja hoje, a igreja que envia socorro, a igreja que recebe todos sem distinção, né? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, né? Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti nessa manhã te agradecer. Obrigada, Pai, pelo entendimento da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, nos instruído, nos mostrado, Pai, o Teu comando, nos mostrado a Tua vontade. Pai, nós te agradecemos por isso, Senhor. Paizinho querido, quero colocar diante do Senhor no dia de hoje a minha vida, meu coração, minha mente. Pai, eu entrego para Ti o dia de hoje, tudo que vai acontecer nele, Pai, eu entrego no Teu altar, Senhor. Coloco diante de Ti, ó Deus, tudo aquilo que vai acontecer no dia de hoje, Pai. Que o Senhor esteja no comando, que o Senhor esteja nos orientando, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento de luz e trevas, Pai. Nós precisamos discernir luz e trevas. Precisamos de uma porção dobrada de sabedoria que vem do alto céus. Nos dê sabedoria do alto céus, Pai. Nos ajuda, Senhor, para vencermos o dia de hoje, Pai.
Coloco diante de Ti, Deus, a assembleia logo mais à noite. Pai querido, a prestação de contas, Pai, tudo aquilo que será decidido. Pai, eu coloco diante de Ti, Deus, essa problemática, Pai, do telhado ali. Deus, é algo que nós precisamos resolver, Pai. Então eu peço Tua ajuda, Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria divina, Pai, sabedoria divina, porque a sabedoria humana, ela é carnal e demoníaca, diz a Tua palavra. Então nós precisamos de uma porção de sabedoria do alto os céus, nos tornando, Pai, Teus filhos, Pai, de um mesmo pensamento, de um mesmo entendimento, de um mesmo sentimento, nos torna um. Pai querido, nos dá unidade, Pai, para a solução deste problema do telhado. Pai, eu coloco isso diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós e nos ensina a fazer as coisas do jeito do Senhor, Pai. Deus de poder e de graça, nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, quero colocar diante do Senhor, ó Deus, cada criança que vai chegar no projeto hoje, Pai. Quero colocar diante de Ti, Deus, a missão que o Senhor nos deu, essa missão de levar esperança ao coração da criança, Pai. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, de poder, cada criança, que cada criança possa receber o acolhimento, do abraço apertado, do cuidado, da proteção, Pai, da provisão por meio da equipe que o Senhor chamou para fazer esta obra aqui neste lugar, Deus. Cada pessoa da nossa equipe, quero colocar diante de Ti, ó Deus de poder, a vida da Deise, Pai, que ela possa se recuperar de toda a mazela da dengue. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade que está alojada no corpo da Deise, na sua mãe, no seu irmão. Pai, nós repreendemos a enfermidade. Eu repreendo a enfermidade no corpo da Deise, em nome de Jesus, no nome que é poderoso, que é sobre todo nome, nós repreendemos, Pai. Que a Tua filha possa retornar ao trabalho, Pai, para nos ajudar. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida dela nas Tuas mãos, Pai. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor dê uma inspiração dobrada para a nossa equipe hoje. Inspira, que as professoras recebam a inspiração do Senhor, ó Pai. Que a equipe da cozinha possa ser inspirada pelo Senhor, possa ter renovo do Senhor. Paizinho querido, move o coração dos Teus filhos, Pai, que estão trabalhando nesta obra que o Senhor deu para nós, de cuidado, proteção, Pai, para as crianças que o Senhor envia, porque eu sei, Pai, eu sei que é o Senhor quem envia as crianças, é o Senhor quem coloca no coração dos pais a confiança necessária para deixar essas crianças conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos isso, Pai. Eu entrego todo o trabalho de hoje nas Tuas mãos, Pai. Peço a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua bênção, Pai. Senhor Deus, toma as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus familiares agora. Quero colocar diante do Senhor a vida do meu pai. Quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dele. Pai querido, dando a ele saúde, dando a ele a alegria do Senhor para estar com seus netos. Quero Te pedir, ó Deus, pelos meus irmãos, Pai, a vida do Simeão e sua casa, que haja provisão na vida dele, Pai, que haja proteção na vida dele, Pai, que haja cuidado do Senhor. A vida da Samira, do Luciano, Pai, que o Senhor possa adentrar ali e fazer a Tua obra. A vida, Deus, de poder do Álvaro, Pai, dos meus sobrinhos, que o Senhor esteja com eles, Pai. Pai, eu oro a Ti, Deus, pela vida dos meus tios, a vida do tio Aristeu. Ah, Deus, na dor da perda, Tu conheces bem, Tu sabes, ó Deus, do que ele precisa no dia de hoje, Pai. Visita ali Teu filho com consolo, todo consolo. Diz a Tua palavra, Pai, que todo consolo vem do Senhor.
Então consola a vida do tio Aristeu, a vida da Andressa, a vida da Mara, a vida dos filhos dos teus filhos, Pai, das suas casas, suas famílias, seus maridos. Paizinho querido, os netos do tio, Pai, todos eles, que todos sejam alcançados pelo poder consolador do Espírito Santo de Deus, Pai. Toma a vida do tio João, Pai, toma meus primos diante do Senhor, ó Deus. A vida do Luiz Carlos, Pai, a vida do Juliano, Deus, faz a tua obra, Pai, de salvação, de libertação, de cura na vida da Sandra, na vida do Júnior. Deus de poder, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai. Esteja conosco, nos abençoando, nos enchendo de graça, de poder, Pai, de entendimento, de discernimento, Deus. Paizinho querido, eu oro, Pai, a Ti, pelos meus filhos, a vida do Daniel, a vida da Janine, Pai, a cura completa do Davi, de toda a virose. Eu oro pela Liliane, Pai, a cura completa da Liliane, daquela virose, a vida da Isadora, a vida do Pedro, a vida do Tiago, Pai, obrigada pelo que Tu tens feito, a vida do Enéas. Deus, eu oro por eles hoje, peço a Tua bênção especial para a vida dos meus filhos, dos meus genros e netos. Peço a Ti pela vida do Daniel, pela vida da Alessandra. Eu peço a Ti, Deus, eu peço a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Pai. Cuida do Vitor, Deus de poder. Cuida do Arthur, do Isaac, Deus, eu peço a Ti, Senhor, cura por completo todo o autismo do Isaac. Cura por completo todo o autismo do Isaac, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos guarda, Pai, nos abençoa. Enche nosso coração, Pai, de alegria, Pai. Deus de poder, eu coloco meus amigos de perto. Pai querido, as irmãs que farão o curso de libertação e cura, eu coloco a vida delas diante do Senhor. Traz, ó Deus, ousadia e intrepidez. Traz, ó Deus querido, inteligência emocional. Traz sabedoria para cada uma delas, Pai. Que elas possam vencer, Pai, vencer as suas lutas, Deus. Eu coloco a vida da Nara, sua casa, a vida da Sandra, sua casa, a vida da Janaína, sua casa, Deus, a vida da Audrey, sua casa, da Josiane, da Margá, Deus, eu coloco diante de Ti. Que o Senhor esteja com elas, Pai, trazendo, Senhor Deus, cura e libertação para essas vidas preciosas, Pai. Só o Senhor pode fazer esta obra. Só o Senhor pode fazer esta obra perfeita, esta obra agradável, esta obra maravilhosa. É só o Senhor que pode curar, é só o Senhor que pode libertar, é só o Senhor que pode renovar, que pode consolar, é só o Senhor. E é a Deus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja cura e libertação para os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos amigos de longe, a Edith, o Bruno, a Elita, Deus de poder, que os anjos guerreiros do Senhor acampem ao redor ali da casa da Edith, Pai. Pai querido, a Tua promessa, é Tua promessa, Pai, que o marido não crente é santificado pela esposa crente. Pai, traz a existência na vida da Edith, Pai, a conversão completa, a libertação, Pai, do Bruno, Pai. Deus de poder, nós te pedimos essa bênção na vida do Bruno, Senhor. Pai querido, ordena Satanás que largue a mente dele, para que ele possa ouvir a Tua palavra, Pai. Deus de poder, em nome de Jesus, que ele seja livre para poder ouvir a Tua palavra, para escolher o Senhor. Pai, entra ali, Deus, entra ali com poder de cura, libertação naquela casa, Pai. Deus, dá autoridade, dá ousadia para guerrear, para Edith guerrear, para Elita guerrear. Pai, torna eles de um mesmo sentimento e um coração unido na libertação, na cura do Bruno, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela Marluce, pelo Zé, obrigada pela amizade deles. Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Milena, Deus.
Pai querido, que ela seja encontrada por um homem de Deus, por um homem cheio de fé, um homem de temor, um homem temente ao Senhor, ó Pai, que ela seja encontrada, Pai querido, que ela possa, Senhor Deus, porque Tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só, Tua filha está só, Pai, ela precisa, Deus, de um casamento. Então, Pai, que ela seja encontrada por um homem de Deus, um homem abençoado, um homem cheio de fé, cheio de ousadia, um homem, Senhor Deus, que vai fazê-la feliz, Pai, que vai se unir a ela, Deus, e os dois serão uma só pessoa no Senhor, amarão o Senhor, servirão o Senhor, Pai, terão filhos para a glória do Teu nome. Pai, dá essa bênção para a vida da Milena. Nós te pedimos isso, Pai. Te pedimos isso, que ela seja encontrada, Pai. Ó Deus de poder, eu coloco a vida dela no Teu altar. Eu coloco sua vida no Teu altar, Pai. Paizinho querido, toma a nossa vida no dia de hoje, Pai. Senhor, eu entrego para Ti, Pai, a Assembleia logo mais. Eu entrego para Ti, me direciona, me instrui, me orienta. Paizinho querido, que sejamos de um mesmo sentimento e pensamento para tudo aquilo que vamos discutir, que haja unidade entre nós, Pai, que haja entendimento, que, ó Deus querido, os associados possam compreender, ó Deus, a missão que temos, que é levar esperança ao coração da criança. Revela essa missão, Pai. Revela essa missão, convoca, chama para essa missão, Pai, que haja ardor nos corações de cada associado, Pai, de cada irmão, de cada irmã, que haja entendimento claro do que estamos fazendo neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nos une no mesmo propósito, na mesma missão, no mesmo alvo, nos une, Pai. Ó Deus de poder, que esse encontro nosso de hoje à noite seja um marco histórico, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, porque cremos no poder, na ação do Teu Espírito Santo. Entregamos para o Senhor, ó Pai, lançamos sobre Ti, Deus. Lançamos sobre Ti, Deus, como diz a Tua palavra, e é sobre ela que nós oramos nessa manhã. E te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.